Graça e paz, amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, te rendemos graça pela tua bondade, misericórdia, que se renovam a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos qual é a tua vontade para cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, que nós venhamos ser proativos, Senhor, e não reativos. Ajuda-nos, Senhor, para que a tua obra cresça em nosso meio, Senhor, e nós possamos fazer a diferença no momento tão difícil que nós estamos vivendo, não só na nossa nação, mas como no mundo. Derrama sobre nós o entendimento, a sabedoria, o poder e a unção, para que nós venhamos a entender qual é a profundidade, a largura e tudo a teu respeito, Senhor. Nós te agradecemos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós somos pessoas que temos corpo, alma e espírito, né? Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança em espírito. E a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Portanto, o nosso espírito, antes de nós aceitarmos Jesus, estava morto. E quando nós recebemos o Senhor Jesus, o Espírito Santo sela a nossa vida, quando verdadeiramente recebemos a Cristo. Não basta só levantar a mão e aceitar o sacrifício, a gente tem que aprender a seguir Jesus, né? Seguir Jesus, vir até Jesus, vinde após mim, depois a gente faz o rito de Jesus. São 3 etapas distintas. E o Espírito Santo vai habitar no nosso espírito e ele vai comunicar a nossa alma e ao nosso corpo. Quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, quando nós deixamos a nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos andar em alegria e comunhão e vamos cumprindo o propósito de Deus. Amém? Então nós vamos hoje estudar acerca dos dons, né? Lembrando que o dom é do Espírito Santo, não é nosso, para um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso? O crescimento da igreja, o avançar da igreja, abençoando pessoas no coletivo e também no individual. É isso que nós temos que ter sempre na nossa mente, esse entendimento, irmãos, que os dons, eles se manifestam à medida da necessidade do corpo de Cristo e da necessidade que se apresenta, né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver o quê? Que quando o povo pecava, Deus levantava um profeta para exortar, para trazer o verdadeiro arrependimento. E hoje, nós somos essa geração de profeta, de sacerdote e de reis, né? A palavra de Deus é a maior profecia que existe. Amém? E nós devemos ter esse entendimento, mas nós não podemos achar que Deus não continua fazendo. Existem algumas pessoas que acreditam que aquilo cessou. Deus nunca mudou, Deus é imutável. Deus ele tem uma multiforme sabedoria e ele vai se manifestando à medida que nós vamos nos disponibilizando, né? A Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor e conhecer ao Senhor, né? E eu falei aqui na aula passada que o dom sem a palavra, a gente tem que ter cuidado, porque pode virar o quê? Misticismo e coisas que não são do Senhor, né? E em cima disso são criadas doutrinas que não estão na palavra de Deus. Por isso que nós devemos ter a palavra como norte na nossa vida, conferindo na Bíblia tudo o que vai acontecer. Porque Deus é assim, Deus é um Deus de ordem, né? Nasce no coração de Deus no céu e o céu tem que governar a nossa vida. Então hoje nós vamos falar acerca dos dons espirituais. Olha, os dons carismáticos que estão em 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou ler aqui o texto, ou se alguém quiser ler, alguém tem aberto aí para ler, para não ficar tão monótono? Alguém quer ler para mim aí? Alguém se habilita a ler 1 Coríntios 12, do 1 até o 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus,
senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, nós sabemos que Deus é um Deus que conhece a nossa estrutura e Ele vai distribuir os dons segundo aquilo que o Senhor deseja, tá? O dom é uma ferramenta que nós temos para realizar a obra de Deus, né? E eu falei aqui na aula passada que quando nós nos convertemos, nós recebemos o ministério da reconciliação. Ministério é serviço, é ofício. O dom é diferente. O dom vai glorificar. O dom é do Espírito Santo. Então nós dividimos ali em 3 blocos: revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. O que seria uma palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria está muito ligada a uma palavra rema, aquilo que você lê a palavra. Já parou para pensar que quando você está lendo a palavra e de repente você já leu aquele texto várias vezes e de repente o Senhor, o Espírito Santo vai te dar a revelação do que significa aquilo, né? E você vai receber uma palavra de sabedoria para você atuar não só na explicação da palavra, no ensino da palavra, mas para tomar para a sua própria vida. É necessária essa palavra de sabedoria no altar de Deus e no meio da igreja. A palavra de discernir os espíritos é muito importante. Por quê? Porque nós temos que saber aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do diabo e aquilo que vem do homem. E aí que está aquilo que é mais importante. Muitas pessoas são enganadas na sua própria cobiça e naquilo que elas acham que é verdade. Para cada verdade sempre há uma falsificação. O diabo, ele falsifica muitas coisas, mas a verdade é o Senhor Jesus. Então, quando a gente aprende a discernir os espíritos, são dom, e nós devemos buscar isso para que nós não sejamos enganados com nenhuma doutrina falsa, com nenhuma palavra vã, com nada que não esteja na palavra de Deus. Para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E a palavra de ciência ou conhecimento é também muito importante. Revelar significa tirar o véu. Deus revela presente, passado e futuro. Deus pode mostrar algo que aconteceu há 10 anos atrás para você? Pode. A respeito de outra vida? Pode. Porque de repente você está tendo um sintoma de uma desordem emocional, de uma desordem espiritual e de uma desordem física relacionado a algo que ficou lá no passado oculto, ou então aquilo que você nunca falou por vergonha ou por não se sentir à vontade. Mas eu preciso da palavra de sabedoria. O que eu faço com esse conhecimento? Aí que entra também o discernimento. Porque se eu recebo uma palavra de conhecimento e não busco a Deus, o que fazer com isso? Eu posso trazer muita confusão. Por isso que muitas igrejas começam a extinguir essa parte. Porque as pessoas começam a falar precipitadamente e começam a achar. Gente, não pode achar. O Espírito Santo comunica ao meu espírito. Isso não passa pela minha mente. E o meu espírito vai me comunicar e eu vou entregar aquilo que o Senhor trouxe, né? Isso aí a gente deve ter temor, mas também não pode ter medo, porque o medo é uma fé invertida. A gente deve ter um espírito de ousadia, de coragem.
para cumprir aquilo que Deus nos deu. Então, quando a gente recebe uma palavra de conhecimento, até do presente, olha, o Senhor está me mostrando, por exemplo, que existe algum problema na área emocional, ou na área financeira, ou coletivo ou individual. O que fazer com isso? Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou conversar, eu vou aconselhar. Eu preciso saber o que fazer. Eu não posso chegar, olha, eu tive isso, aconteceu isso, eu acho que é isso, depois eu acho que é aquilo. Isso traz muita confusão. O inimigo entra e você começa a falar. E no momento que você está falando, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, daqui a pouco você já nem sabe o que você recebeu de Deus. Então, Deus é um Deus de organização. Recebemos uma palavra de revelação que é tirar o véu. O que nós vamos fazer? Eu lembro uma vez que lá na Igreja Batista Nova Jerusalém, né, o pastor Manuel foi orar por uma moça que ela era gaga. Ela já tinha feito muitos tratamentos, muitos. E ele teve uma palavra de conhecimento, que o motivo dela estar com aquela gagueira toda é porque quando a mãe estava grávida, ela escutou uma grande explosão que teve numa fábrica de pólvora. O que ele fez com isso? Ele buscou o Senhor, ele orou, jejuou, orou e a gagueira sumiu. Agora, se ele ficasse falando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não. Nós temos que buscar de Deus, né? E nós também, que somos membros, quando recebemos uma palavra de conhecimento e de sabedoria, devemos não julgar a pessoa, mas julgar o que ela está falando. Julgar o que ela está falando, né? Eu já vi muitas aberrações. Por exemplo, olha, se você sair desse lugar, a maldição vai te alcançar, você vai ser assim. Gente, a nossa boca é para abençoar. Você pode avisar do perigo, né? Mas você tem que ter sabedoria no falar, porque isso pode trazer medo para a pessoa fica intimidada e nem sempre é para você falar. Às vezes é para você orar. E quando Deus fala, vai e fala, isso é o quê? Comunhão que você tem com o Senhor, e você vai receber de Deus um direcionamento do que fazer. Você não pode sair assim, falando um monte de coisa, né? Por exemplo, um dia que Deus falou para mim assim, olha, hoje não adianta você orar, porque eu vou recolher o seu pai. Eu não podia falar isso para minha mãe. Eu chorei sozinha, fiquei em estado, falei, o que eu faço com isso? Não adianta orar. E foi o que aconteceu no dia seguinte. Então, a gente tem que ter sabedoria do Senhor. Como que eu consigo essa sabedoria? Quando eu tenho um coração humilde e um coração dependente de Deus. A obediência e a humildade, elas andam de mão dadas. Quando eu não tenho um coração humilde, irmãos, dificilmente eu vou receber esse dom, porque isso pode trazer confusão para as pessoas que estão ao meu redor. Por isso que é importante discernir os espíritos. Uma vez eu passei uma situação que eu não acho nada engraçado, né? Eu sempre busquei do Senhor esse discernir os espíritos. Eu fui numa igreja de um pastor que já está com Jesus, que eu amava muito, que me ajudou muito na época quando meu tio teve HIV. E foi para Jesus, meu tio, batizado no leito, e o Senhor salvou. E ele me convidou para assistir o culto, eu fui. De repente, mas ele estava pregando, era uma pessoa, a igreja inteira estava chorando, eu estava sentindo uma coisa tão esquisita. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, tem um espírito de engano aqui, o que é isso? Umas coisas que não batia, certo? Eu comecei a orar, comecei a interceder, eu falei, olha, tem alguma coisa de errado, o Senhor tem que fazer alguma coisa. De repente ele falou para mim assim, você que está com essa blusa branca, vem aqui na frente. Eu pensei assim, bem, eu devo estar fora da bênção, se calhar eu estou sendo muito crítica. Quando ele chegou e falou assim, você quer se matar? Irmãos, imagina, eu tomei o microfone na mão dele. Eu falei assim, não, isso não vem de Deus. Eu nunca quis me matar. E o pastor me conhecia. Irmão, para de falar isso, porque eu conheço ele. Ele fazia assim. Entendeu? Discernindo os espíritos. Havia ali algo de manipulação de dons, entendeu? Onde começa muito enfatizar os demônios. Nós não podemos enfatizar os demônios. Os demônios existem, mas são ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor que nos livra. Agora, se eu dou brecha, eu dou legalidade, eu não fecho a porta que Deus mandou fechar, aquilo pode vir sobre mim, mas eu não posso enfatizar os demônios. A libertação acontece pelo entendimento da palavra. A palavra entra em nós nos arrependemos, nós mudamos a nossa mente, que é a metanoia, nós tomamos a posição que Deus quer e nós avançamos.
Quando você vê um lugar que enfatiza tudo é diabo, não estou dizendo que o diabo não faz, o diabo faz, mas tudo é Satanás, e o nome do Senhor que tem que ser adorado e glorificado, onde é que fica? Maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso que nós precisamos discernir os espíritos. Amém? Temos que discernir isso no corpo de Cristo, aqui no altar, que é lugar que a gente deve ter temor de estar aqui em cima, porque Deus vai cobrar muito mais. Nós estudamos em Tiago, que, lá no capítulo, que diz que aqueles que são mestres, que ensinam, vão ter maior rigor no seu julgamento. Então a gente deve depender de Deus em todo o tempo. Então eu coloquei aqui na apostila: a palavra de sabedoria é um dom que capacita o seu possuidor a compreender o significado das situações que a igreja passa e a discernir as profundezas da revelação. Dota o indivíduo de soluções de problemas difíceis, à semelhança de como Salomão pôde agir. Então não adianta você ter o dom da palavra de conhecimento se você não tem a sabedoria de o que você faz com esse conhecimento, né? Tem um versículo que diz que às vezes o muito estudar pode trazer cansaço e enfado. É bom a gente estudar, mas quando a nossa mente fica só no natural, a gente não recebe o sobrenatural de Deus. Já viu aquelas pregações tão acadêmicas? Quando a gente vai ver, só existe conhecimento, mas não existe a revelação daquele conhecimento, a sabedoria para transmitir esse conhecimento. Então nós ficamos capengas, né? A Bíblia diz que o mundo natural e o mundo espiritual andam em paralelo. Quando o natural está muito na frente e o espiritual está atrás, você anda meio que coxo. E quando é o contrário também, porque a palavra de Deus é a nossa constituição. Não está na palavra, a gente considera anátema. Amém? Tem gente que estuda e de repente não busca a revelação. Às vezes um versículo tão pequenininho, Deus pode trazer revelações profundas ao nosso coração. A mensagem primeiro tem que tocar no nosso coração para depois a gente derramar. Quando a gente pega uma mensagem, né, e quer falar sobre ela, sem que aquilo primeiro operou em mim, a nossa mensagem às vezes não vai ter um retorno que deveria ter. Porque a mensagem primeiro fala o nosso coração, para depois falar o coração de quem nós vamos ministrar. É sempre assim. A Bíblia tem um versículo que diz que o consolo que eu recebi do Senhor, esse eu vou consolar. A área que nós somos mais feridos é a área que Deus vai mais usar a nossa vida para restaurar vidas, para edificar. Porque o Evangelho é isso: primeiro ele fere, depois ele cura. Primeiro ele arranca, depois ele constrói. Depois ele faz a gente morrer para a gente ressuscitar, né? Muitas vezes a gente não tem essa consciência. A gente quer ter em nós todo esse poder, e nós sabemos que o poder é do Espírito Santo, o dom é do Espírito Santo. Então nós precisamos, como corpo de Cristo, aqui, buscar esse dom, discernir os espíritos, discernir a verdade, né? Às vezes, já parou para pensar, às vezes você está conversando com uma pessoa e você vê assim, gente, parece que ela está falando e parece que o que ela está falando não é verdade. Já tiveram essa experiência? Que ela fala, tem uma cara de verdade, mas aquilo é um grande sofisma. O que é um sofisma? Tem uma cara de verdade, mas é uma mentira, é um engano. E a gente precisa repreender esse engano com sabedoria, com amor, mas também a gente não pode ser omisso e se calar. Porque senão o engano vai o quê? Proliferando, né? Quando eu sou omisso, Deus vai cobrar de mim, porque se eu conheço a palavra e aquilo não está escrito, eu preciso me posicionar. E quando eu me omito, eu estou pecando, porque eu deveria fazer e não faço. E Deus vai cobrar de mim isso. Eu tenho que chegar e falar assim, olha, em todo amor, isso não vem de Deus. Isso, onde é que isso está escrito? Me mostra onde é que está escrito, então. E temos que ter humildade. Porque às vezes a nossa mente foi tão programada, né, por frases de efeito, que a gente não se dá conta que aquilo não está na palavra de Deus. Nós precisamos discernir aquilo que vem do homem, aquilo que vem da carne e aquilo que vem de Deus. Muitas coisas, às vezes, vêm da vontade humana e natural. Às vezes fala assim, a palavra que a irmã me deu não se cumpriu, porque isso veio do coração dela. E a gente, quando
vai entregar uma palavra, tem que ter temor de Deus, porque Deus vai cobrar cada palavra que eu for falar. Nós vamos dar conta ao Senhor de cada palavra que nós falamos frivolamente. Nós vamos dar conta ao Senhor. Por isso que nós devemos temer ao Senhor e tremer diante dele e falar: Senhor, eis-me aqui, toca a minha boca com brasas vivas. Foi assim que Deus tocou na boca de Isaías e o preparou para o serviço do seu ministério profético. E hoje a igreja tem esse ministério profético como corpo nesse mundo tão decaído que nós vivemos. E nós fazemos parte desse corpo, né? Ninguém é mais importante do que o outro, né? Todos fazemos parte do corpo e é necessário. Se eu arrancar meu dedo mindinho, eu vou ficar com a mão só com 9 dedos, vai fazer falta. Se eu ficar com menos um olho, vai fazer falta. Não é assim? Não é assim? Nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos agir em unidade. Quando não há unidade no corpo de Cristo, há muita confusão. E nós devemos ter a nossa responsabilidade de promover a unidade. Não delegue ao pastor todas as coisas. A responsabilidade é minha, que faço parte do corpo de Cristo, vivo aqui na terra, que é a igreja local, a igreja mundial, que somos os salvos, mas a igreja local começa na igreja local. Se você não tem responsabilidade na igreja local, você jamais vai poder ser enviado. Se você leva as coisas de Deus levianamente, é complicado. Você quer delegar ao outro aquilo que cabe a você fazer. Cuidado com isso, porque Deus vai cobrar. Não ponha tudo na conta do pastor, da família do pastor, da liderança da igreja. Você faz parte do corpo. Deus vai querer uma posição sua. Amém? Por isso que Deus distribui os dons mediante a nossa fé e mediante a vontade dele, quando a gente busca. Nem pode ler aí, 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Como é que a gente prova esses espíritos? Conferindo na palavra. Cada um fala o que quer, mas a gente tem que conferir se está na Bíblia. Onde é que está na Bíblia? Me mostra. Onde é que está na Bíblia? Por isso que quem conhece a palavra de Deus é facilmente enganada e enredada. Por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus. Às vezes a gente não entende no primeiro momento, mas a gente vai entender depois. Nem sempre a gente vai entender tudo de uma só vez, né? Porque quem cresce rapidamente pode se tornar um monstro. Nosso crescimento é diário e constante. Quando nós não temos um crescimento diário e constante, nós estamos no princípio da queda. Quando a gente vê uma pessoa fulano de tal caiu, não foi de hoje para amanhã, aquilo já vinha num processo vagaroso, a misericórdia de Deus foi sendo derramada e a pessoa não se atentou para aquilo. É assim, quando o povo se desviava, Deus levantava um profeta, falava para o povo se arrepender e aquilo durava um tempão. O povo virava as costas e Deus tinha que exercer o quê? Juízo. Qual é a base do trono de Deus? Justiça, juízo, amor e misericórdia. Essa é a base do trono de Deus. Nós só queremos o amor e a misericórdia. Esquecemos do juízo e da justiça de Deus, que ela é real na vida de nós que somos salvos. Amém, irmãos? Mais é o juízo daqueles que conhecem a palavra do que aqueles que não conhecem, que Deus diz que não leva em conta o tempo da ignorância. E nós temos que entender isso e buscar a Deus, a vontade dele, mesmo que eu não seja a minha vontade. Porque a vontade de Deus é o quê? Santa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é santa, perfeita e agradável. A gente às vezes só quer agradável, mas não quer a santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Como eu faço isso? Tendo a Bíblia como a minha Constituição. Está escrito? Não está escrito, eu risco. Não acredito. Né? Não acredito. Vamos avançar para os dons de poder. Mas espera aí. Dons de cura, operações de milagre e fé. Vamos lá, dons de cura. É uma bênção nós sermos curados, né? Lá na igreja que eu pertencia, havia esse dom de cura, até curas específicas, perna mais curta que a outra crescer, nós vimos muito milagre, pessoas expelirem miomas, câncer, coisa no estômago, recolher e
ter médico e levar para biópsia, era câncer. Isso existe hoje? Existe. Existe. Agora, como é que Deus vai distribuir um dom desse para uma pessoa que é altiva? Pouco provável. Porque eu vou dizer, eu tenho o dom de curar. Você não tem dom nenhum. O dom é do corpo de Cristo. O dom Deus distribui para nós agirmos no corpo de Cristo. Que sou eu, o pastor, a pastora, os irmãos. Somos todos nós, fazemos parte daquele exército. E nós precisamos buscar esses dons para que as pessoas sejam livres das amarras, aquela coisa que não caminha. Deus pode curar tudo que Ele quiser. Por que às vezes não cura e demora a curar? Porque Deus está provando a nossa perseverança, a nossa fé. E às vezes é por causa de pecado oculto que a gente não confessou. Às vezes foi um pecado de 10 anos atrás que aquilo está arrastando, e você está com uma mordaça na boca. Quem é mordaça? A nossa boca é o diabo. Quando a gente não anda na luz, o sangue de Jesus não nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que nós devemos andar na luz. O que é andar na luz? Andar na verdade, na fidelidade. Aí sim o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né? Se a gente para pensar, imagina Davi, ele tramou a morte, né, de Urias, ele matou Urias, ele tomou Betseba, porque ela não foi voluntariamente, ele tomou. Olha quanta coisa, foi uma consequência de pecados. E Deus sabia do coração dele, ele se arrependeu genuinamente. Quem somos nós para julgarmos os outros? Cuidado com o nosso julgamento. Dons de cura, isso daí, olha, você precisa de uma fé que vem do céu. Para você ordenar, a perna cresce e osso cresce. Já escutamos, já vivemos muito milagre. Eu já vi lá na Nova Jerusalém uma pessoa vomitar uma gosma, parecia uma carne esponjosa, levar para a biópsia, aquilo era um câncer. Isso é um dom de cura, né? A pessoa recebe uma fé sobrenatural para ordenar que os ossos cresçam, para ordenar. Agora, como é que essa pessoa recebe essa fé sobrenatural? Ela passou pelo processo. Ela passou pelo processo de ter que exercitar essa fé. E muitos de nós não queremos exercitar, passar pelo processo, né, de Deus desenvolver em nós uma fé que a gente vai confiar totalmente no Senhor. E Deus vai derrubar um poder sobrenatural para nós ordenarmos e os milagres acontecerem, né? Os milagres, tem pessoas que dizem que milagre não acontece. Pessoas enxergam, pessoas são curadas de mudez, eu já vi. Pessoas são curadas, eu fazia parte de uma igreja onde acontecia muitos dons de cura. Todo tipo de cura, não só no corpo, como na alma e curas espirituais. Entendeu? Então, nós precisamos buscar, porque esses sinais acompanhariam aqueles que crerem, né? E esses sinais fazem a nossa vida caminhar de fé em fé e de glória em glória. Agora, se eu não consigo, então eu tenho que acreditar que Deus continua curando hoje. Deus usa o médico? Usa. Deus pode curar? Pode. Deus pode curar metade médico, metade uma palavra que você recebeu do Senhor? Pode. Agora, eu também tenho que fazer a minha parte, que é buscar o Senhor em oração. Senhor, me cura disso. Olha, eu sou portadora de psoríase. A psoríase, existem várias psoríases. E eu cheguei a ficar num ponto, quando eu fui para casar com o Mário, que meu joelho estava, eu nem sei o que é aquilo, não era nem mapa do Brasil, acho que era o mapa da Antártica. Estava todo arruinado de psoríase. O médico falou assim, olha, já chegou no osso, vai ter que fazer uma raspagem, você é grave, vai ter que tomar um remédio, você pode ter um problema sério no pulmão. Eu falei, está arrependido, eu não vou fazer nada disso. Eu vou orar, eu não tenho orado por isso, eu vou orar isso, não há de ter misericórdia de mim. Aí minha mãe me ajudou em oração e desapareceu tudo. Entendeu? Desapareceu tudo. Eu tenho a psoríase, mas ela está controlada. Eu não uso nenhuma medicação, não usei nenhuma daquelas medicações que davam um monte de efeito colateral. Eu busquei a Deus. Não tenho meus cotovelos, não tenho nada. Tem um pedacinho assim pequenininho aqui, ó, na minha perna, mas é tão pequenininho que nem me incomoda. De vez em quando eu falo, ai, Senhor, tira isso. Deus já me curou de algumas coisas, outras não me curou, mas eu usei a medicação. Então, irmãos, a gente busca o Senhor, né? E busca o Senhor, e busca o Senhor. Olha, eu vou contar um testemunho. Quando eu tive um mioma do tamanho do meu útero, eu estava sozinha em Portugal, e a médica falou assim, olha, isso pode ser uma coisa muito grave, vai ter que tirar o seu útero. Quando eu escutei aquilo, eu falei, não, eu nasci com ele, eu quero morrer com ele, eu não quero não. A médica, por que você é maluco, você pode ter um câncer? Eu falei, não vou ter nada disso, está arrependido, eu vou orar. Aí eu comecei a orar, eu falei, como que eu vou fazer essa cirurgia se não tem ninguém para
comigo, eu comecei a pensar, eu não posso ir para o Brasil, o marido já tirou férias, eu comecei a falar, Senhor, o que eu vou fazer? Aí começou a me dar uma aflição. Falei, não, preciso ter fé. Aí eu preciso ter fé. Senhor, me ajuda. Eu não consigo ter fé para achar que eu vou ser curada disso. Eu vou ter que passar pela cirurgia. Aí eu comecei a orar. Aí eu falei assim, não, eu não vou abrir minha barriga. Eu tive meu filho de parto normal. Por que eu tenho que levar esse monte de ponto? Não vou. Bem, resumindo e concluindo, eu vim para o Brasil, fui no médico. Ele falou assim, mas isso pode ser grave, porque do tamanho quase do seu útero. Eu falei, não, nasci com esse útero, eu vou morrer com ele. Tá bem, doutor? Só arranca tudo que não tá bom aí, que o Senhor vai fazer o resto. A senhora é meio doida. Eu falei, exatamente isso. Sou totalmente. Aí ele tirou e falou assim, nossa, eu nunca vi, realmente, isso aí não tem aparência de ser maligno nem nada, não. Eu falei, glória a Deus. Bem, irmãos, aquilo foi para biópsia, tá lá, fiquei curada. Aí fui no meu médico lá de Portugal. Ele disse, isso é impossível. Eu falei, você não pensa que Deus não deu de brincadeira, não. Jesus, falei. Vamos ter que fazer um exame. Epa, fui fazer um exame sem saber que exame era aquele, que podia me deixar até internada. Eu falei, só isso que eu ia fazer esse exame. Agora que eu já estou aqui, mas não vai acontecer nada. Aí ele olhou para mim e falou assim, realmente, eu não sei o que aconteceu. Isso eu nunca vi. Eu falei, Jesus, falei. Ele, olha, a senhora está com um útero de uma pessoa solteira, tá maravilhoso, tá tudo normal. Eu falei, glória a Deus que eu confiei que o Senhor ia me ajudar. Mas eu passei pela cirurgia. Arranquei aquele pólipo, era um pólipo do tamanho do meu útero. Eu falei, eu nasci com ele, quero morrer com ele, Senhor. Eu falei, me ajuda. E Deus me ajudou. Entendeu? O Senhor me ajudou. Amém, irmãos? Isso é uma regra para eu aplicar na vida de todo mundo? Não. Isso foi uma coisa minha e de Deus. E a gente precisa ser prudente. Tem horas que nós temos que passar pela cirurgia e Deus não vai curar através do sobrenatural, vai curar através da mão do médico, porque Deus também está tratando com a nossa dependência dele. E a gente deve louvar a Deus, porque Deus também tem inteligência para o médico. Amém? Não podemos ser imprudentes. Antigamente, quando eu operava a cura, as pessoas iam no sacerdote para confirmar que existia cura. Tá? E a gente não pode sair assim, fui curada, quando na verdade eu não fui. Eu tenho que ter comprovação, não falar a palavra assim do nada, para a gente não ser envergonhado. Vamos ter cuidado com isso. E Deus me curou da psoríase. Eu tenho ela dormente. Ela está na minha estrutura, né? Mas ela está adormecida. Olha que benção. Mas tem outras coisas que Ele não me curou. Eu tenho pressão alta, eu não fui curada. Talvez tenha orado pouco, não sei. Entendeu? E a gente tem que ter a humildade. Dizer, Senhor, eu não fui curar dentro disso, mas eu creio que o Senhor pode curar. E como o Senhor quer curar? Como o Senhor quer curar? Se a gente olhou ali, quando Eliseu foi ressuscitar lá o filho, ele deitou sobre a pessoa mais de uma vez, não foi na primeira tentativa, na segunda e na terceira. Foi na terceira. E Deus está trabalhando em nós a perseverança. Amém? Então, dons de cura, operações de milagre. Vamos ver o que diz aqui, É efeito de curar, aquele que cura, aquele que é conciliador. Trata-se de uma subdivisão do dom de milagres, pois aquele especifica-se em grandes maravilhas e este vem especificar-se mesmo nas maravilhas curativas. E concedeu autoridade para os seus apóstolos exercerem e também para os 70 discípulos. Jesus delegou o poder sobre aqueles homens para eles irem itinerantemente operando sinais e maravilhas e curando, porque tinha um propósito. Nada é sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Não é tudo assim de qualquer maneira. Deus não é de qualquer maneira. E nós precisamos discernir o propósito atual que nós estamos vivendo. E nos incluirmos nesse propósito, que o Senhor opere em mim o propósito que o Senhor tem para esse tempo de agora. Porque o propósito que Deus tinha há 10 anos atrás é um. O propósito que Deus tem hoje é um. E daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a ano que vem, é outro propósito. Porque Deus, Ele é um Deus que se renova e faz tudo novo a cada manhã. E eu preciso entender qual é o plano e o propósito de Deus para a minha vida e para onde eu estou inserida. Irmão, se você não ora por onde você está inserida, você está fora do propósito. Você está como se fosse uma peça do quebra-cabeça desaparecida por aí, solta, que está todo mundo querendo encontrar e não acha. Nós fazemos parte, cada pecinha aqui é importante para o Senhor Jesus, para fazer o quebra-cabeça ficar faltando nada. E Deus vai derramar poder e unção sobre a igreja aqui
aqui local para alcançar outros lugares. Fechar essa coisa que não vem de Deus, que é aqui atrás, né? E outra que eu vi ali. Nós temos responsabilidade de orar para se fechar, porque aqui existe um lugar onde tem a lâmpada do Senhor acesa. Amém, irmãos? Qual é o nosso propósito para o tempo de hoje? Para o tempo do ano que vem? Pergunte ao Senhor, porque isso vai fazer diferença aonde você serve. Não coloque na conta da liderança da igreja tudo o que acontece. Você faz parte do corpo de Cristo. Você tem responsabilidade também de buscar os dons, de buscar os ministérios e de operar e não ficar sentado no banco, aquecendo o banco e não fazendo nada para fazer a obra de Deus avançar. Isso esgota a liderança da igreja. E quem vai ser atingida? Eu e você. Porque do altar que Deus ministra para o corpo. Amém? Então, agora, nos dons de cura eu coloquei o que impede? Eu coloquei aqui uma diferença entre doença e enfermidade. Eu posso agora pegar uma virose, não é? No verão a gente tem muita virose por aí, não tem? Eu tomo uma medicação ou ela mesmo vai embora. Isso foi o quê? Uma doença que apareceu e foi embora. Agora, uma enfermidade é uma coisa constante. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa hipertensa. Eu tenho uma enfermidade? Sim. Eu tenho hipertensão. Existem vários graus de hipertensão. Tem a normal, tem a severa, tem aquela que é fraquinha. Mas isso é uma enfermidade que está no meu corpo. Entendeu? Eu convivo com ela. Certo? É doença diferente de enfermidade. Estão entendendo isso? Sim ou não? Né? Nós podemos ser curados das doenças e das enfermidades. Porque Deus é um Deus completo. Amém? Deus é um Deus completo, né? Às vezes a gente não busca a Deus, a gente está tão acostumado e tão acomodado com aquela pressão alta, a gente não busca o Senhor para que o Senhor venha nos curar. O pastor aqui mesmo foi dizendo que o grau dele está diminuindo até zerar. Olha, Deus está fazendo de forma diferente com ele. Podia zerar de hoje para amanhã? Podia, mas está zerando aos poucos. Por quê? Deus sabe o porquê. Não cabe a nós a gente ficar perguntando, porque uma hora a gente pode dizer, outra hora pode não dizer. Entendeu? Às vezes a gente tem que passar por cirurgia e Deus não cura, mas às vezes Deus cura. Eu tinha 3 nódulos na tireoide. Eu só falei assim, eu tenho misericórdia. Quando eu fui fazer o exame, o judeu que fez o exame em mim falou assim, onde estão os seus nódulos? Eu falei, olha, eu tenho sim, procura que estão aí. Eles não estão vendo nada. Eu falei, tem 3, olha lá meus exames. Aí não sei, isso é muito estranho, Deus deve ter feito alguma coisa. O judeu pregou para mim. Eu falei assim, olha, com certeza Deus fez. Aí até o judeu, comecei a falar de Jesus para ele. Falei, ele quase me mandou embora. E aí eu falei assim, Senhor, eu nem acredito, Deus nem me disse que me curou. Quando eu fiz o exame que eu fiz saber, eu orei por aquilo. Só falou assim, eu tenho misericórdia. Vai nada. Foi Deus, de repente, usou aquilo, até para tocar na vida do judeu. Não foi só por misericórdia da minha vida. A gente tem a ideia de achar que tudo é para mim, tudo eu sou o centro. Não. Deus quer manifestar no coletivo sempre, irmãos. Vamos entender isso, que a gente faz parte de um corpo, que Deus vai manifestar sempre no coletivo. E vamos ajudar que as manifestações do Senhor sejam poderosas em nosso meio, com o nosso quebrantamento, com a nossa humilhação, com o nosso pecado confessado. Não vamos esconder de Deus, nem dos outros. Se a gente confessar as nossas culpas uns dos outros, o Senhor nos perdoa, e o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo pecado. Não é de um pecado, é de todo pecado. Eu preciso reconhecer. Enquanto eu não reconheço, eu estou com a minha vida enguiçada. Eu caminho 10 passos para frente e 9 para trás. 20 passos para frente e 19 para trás. Não saio daquilo, ando em círculo. E Deus não quer isso para a nossa vida, amém? Então a gente vai ver que o pecado não confessado faz com que a gente não alcance de Deus as coisas. Eu acho que eu vou deixar isso para a próxima aula, porque isso aqui é muito rico. Esses dons de poder vão ficar para a próxima aula, para a gente não correr. Tá bom, pastor? Então, irmão, fala. Ali na palavra de revelação, ali, de discernimento do Espírito, eu queria saber sobre o sonho. O sonho pode ser uma revelação. O sonho, a gente tem na palavra de Deus, José teve sonho e Daniel teve sonho semelhante. Então, você tem que orar a Deus, porque às vezes o sonho é o Senhor mesmo que mostra. Às vezes aquilo é da nossa própria mente, das
Então, as imagens que a gente vê, então a gente tem que buscar de Senhor. Senhor, esse sonho é teu? Você vai buscar. Você vai buscar e o Senhor vai falar com você na palavra. Você tem que buscar. O sonho é uma revelação. Não é um dom. O sonho e a visão são coisas que fazem parte da revelação e da graça de Deus, né? A gente tem na Bíblia 2 pessoas que viveram em épocas diferentes, que tiveram ministérios pautados em sonho, mas tiveram um discernimento de interpretar os sonhos. Porque a gente não pode chegar, se você não tem um discernimento de interpretar o sonho, você não pode chegar e achar que é aquilo, eu acho que é aquilo. Aí eu sonhei com uma ponte e Deus está fazendo uma ponte entre eu e a outra pessoa. Não, isso aí você está achando da sua mente, do seu raciocínio lógico. Não, você tem que ter a revelação. O que é revelar? É arrancar o véu, retirar o véu. Deus vai mostrar através de verdades naturais o mundo espiritual. É assim que funciona. Aí, muitas vezes nós vamos ver na palavra de Deus usando recursos naturais, é a grande pedagogia de Jesus, para mostrar verdades espirituais. Porque Deus se faz conhecido através assim, entendeu? Então, o sonho pode ser uma revelação, pode ser um aviso, pode ser uma profecia, ou pode ser um alerta. Um aviso, um alerta. Aí você tem que orar para buscar do Senhor o discernimento, entendeu? Nós sabemos que temos José, que teve aquele sonho, e Daniel também. Então, existe hoje? Sim. Precisamos entender e discernir, né? E orar a respeito daquilo. E o Senhor vai dando discernimento. Então, na próxima aula, nós vamos entrar no dom de poder, tá bem? É melhor para não misturar, tá bem? Alguém tem alguma pergunta sobre revelação? Às vezes eu recebo uma palavra de conhecimento e não tenho a palavra de sabedoria. Eu não posso sair entregando assim. Eu tenho que buscar do Senhor o discernimento de como que o Senhor quer que eu fale. Às vezes nem tudo é para falar, irmãos. Às vezes é para interceder. E a gente às vezes fala precipitadamente, a gente vai dar conta também do que a gente fala precipitadamente. Vamos temer o Senhor naquilo que a gente fala precipitadamente, tá bem? Isso vai criando maturidade espiritual na gente. Isso não surge de hoje para amanhã. Isso surge quando a gente tem um coração dependente de Deus, submisso e humilde ao Senhor, sabendo que o dom é do Espírito Santo. Amém? Só para terminar, Saul foi usado, não cheguei lá, foi usado uma única vez, se não me engano, ou 2, com profecia, mas ele era profeta? Não. Então, irmãos, o dom é uma ferramenta que Deus dá ao corpo de Cristo para que a multiforme sabedoria dele possa ser manifestada e haja cura, libertação, revelação e a igreja possa largar as suas tendas. Não é para eu me vangloriar. Amém? O dom é do Espírito Santo, não é de nenhum de nós. E nós somos apenas um vaso de barro.